Noite, gente. Estou de volta para a gente ter algumas conversas aí ao longo do ano, tá? Confesso e prometo que será a primeira live de várias lives que vamos fazer. Vamos conversar bastante sobre a saúde das crianças, principalmente a parte nutricional, tá? E por quê, né? Por que a preocupação com a nutrição? Eu não sei vocês, pais, se vocês têm observado que após a pandemia a nutrição das crianças piorou demais. Muita coisa se justifica, né? Vamos lá, crianças presas dentro de casa, todo mundo morrendo de medo de morrer, né? A gente estava naquela, ai meu Deus, que dia que vai ser minha vez, né? E a única maneira que a gente tinha pra deixar as crianças felizes dentro de casa era dando porcaria, guloseimas, né? E infelizmente criamos hábitos ruins nessas crianças, tá? Junto com isso, né, com essa questão alimentar, veio após, quando todo mundo, né, voltou para as ruas, vamos dizer assim, muita doença, muita infecção respiratória, muitos quadros alérgicos, crises, a gente ainda está passando muito por isso. E aí, muito antibiótico, né? Então a gente começou a ver alguns padrões aí de doenças intestinais, alterações de hábito intestinal, crianças cada vez mais doentes, apesar de vários manejos, né, em consultório para tentar melhorar a imunidade dessas crianças. A sensação é que nada mais estava funcionando. E uma coisa que vem me chamando a atenção, tá? E aí eu até falei mais cedo que acho que foi no meio do ano passado, muita gente falando sobre alimentação, nutrição, todo mundo preocupado, né? Agora todo mundo com aquele medo de morrer, vamos atrás do que pode melhorar a nossa imunidade. E aí teve um congresso só sobre microbiota intestinal. Eu fiquei maravilhada, super curiosa, mas não consegui participar, tá? Por questão de trabalho. E eu falei, gente, precisamos, né, saber o que está acontecendo. Por que tanto se fala em intestino? E em vários estudos, muita coisa, tá? Tá muita coisa relacionada, cada vez mais, né? Quanto mais se estuda, mais se descobrem coisas, mais informações que antes não eram verdades, né, absolutas e aí caíram por terra, mas fato é, tá? O que a gente sabe hoje? O intestino, gente, é o nosso maior órgão de defesa, principalmente, né, de doenças. Intestino inflamado é uma pessoa doente. Doenças, né, cardiovasculares aí futuras, obesidade, diabetes, hipertensão, doença do coração. Então, se a gente não se preocupar com a alimentação das crianças desde pequenininho, vão ser futuros adultos doentes. Então, é aquela velha história, a gente tem que preocupar com a saúde desde pequeno. Não adianta a gente crescer e querer melhorar a alimentação lá para os 20, 30, 40 anos, achando que a gente vai resolver todas as sequelas, cicatrizes que ficaram desse hábito alimentar ruim, hábito intestinal ruim, muitas coisas relacionadas, tá? Para quem não me conhece, me chamo Bruna, sou pediatra e a minha ideia hoje é conversar com vocês sobre o intestino. Por que o intestino, né? O que é essa famosa microbiota intestinal? Gente, microbiota nada mais é do que germes, tá? É a nossa flora. A nossa flora intestinal são bactérias, são vírus, são fungos, são vários germes que estão presentes dentro do nosso intestino. E a microbiota intestinal saudável é um conjunto de germes que nos protegem de muitas doenças. E aí eu vou estar conversando com vocês sobre o que, né? O que essa microbiota saudável faz pela gente, tá? Uma coisa que me chamou a atenção também, e por isso também queria trazer isso para vocês, o ano retrasado, em 2022, eu fiz uma consulta online de uma criança de Minas, que a família estava muito preocupada com a frequência de diarreia da criança. E uma coisa que me chamou a atenção é que a mãe trazia muito a relação da alimentação, a criança tinha febre, diarreia, tomava antibiótico. Era febre, diarreia, tomava antibiótico. Então eles estavam pensando, né, os médicos que estavam acompanhando essa criança estavam pensando muito até em alergia alimentar. E conversando muito com essa mãe, né, tirando detalhes do dia a dia dessa criança, da rotina da família,
eu percebi que a criança realmente não tinha uma alimentação saudável, tá? Ninguém na família tinha, por condições mesmo do dia a dia daquela família. E a mãe percebeu numa conversa, ela falou assim, nossa, Bruna, realmente não tá legal. Eu também não estou bem, porque minha alimentação também não está boa, por correria, não estou conseguindo preparar alimentos, né, adequados para todo mundo. Eu acho que está todo mundo sofrendo, né? E a criança ficava doente, porque não tinha uma defesa boa, o intestino não estava legal, tomava antibiótico. Aí matava uma grande parte da defesa dela, que ela era a flora intestinal. Outra coisa que estava faltando era uma alimentação saudável. Então, o que a gente fez? Primeiro, eu falei, olha, inicialmente a gente não pensa numa alergia alimentar, não é história para uma alergia alimentar. Vamos fazer o mais básico, melhorar a alimentação. É um básico difícil, né? Porque para trabalhar a alimentação saudável na correria do dia a dia, realmente não é fácil, tá? Lógico, a gente tem várias maneiras aí de facilitar a vida de uma família e melhorar a alimentação dessa criança, vai ser até uma conversa, né, para uma outra live, mas fui trabalhando em cima da rotina, orientando aquela família, gente, fato depois de um mês, né, a gente teve um retorno, uma conversa, né, depois de um mês, essa criança não tinha tomado antibiótico, e a história era, Bruna, a cada 10, 15 dias essa criança toma antibiótico, e ela não fez mais a febre, ela melhorou o intestino, a criança estava até mais animada, a mãe estava mais disposta, então foi só mexer na alimentação. Não é um só, porque não é fácil. Mas a mãe acreditou que poderia dar certo e deu certo. Tá? E depois, no outro momento também, ela até compartilhou comigo receitinhas. Então, gente, isso é o quê? Desbiose, né? Uma alteração do intestino, é o intestino doente. Então, a gente trabalhou em cima daquilo. Tá? Então, isso foi mais um exemplo, entre vários outros no dia a dia, no consultório que eu converso com os pais, as famílias, sobre mudanças alimentares e a melhora, né, da saúde daquela criança. Tá? Então, vamos lá, né? O que a microbiota intestinal saudável, tá? Porque microbiota intestinal são germes. A saudável é a que nos protege. E como que essa microbiota saudável nos protege, tá? Primeira coisa, gente, que a gente preocupa muito com as crianças, imunidade, tá? Como na imunidade a microbiota intestinal saudável nos protege? Primeiro, a criança quando nasce, ela nasce estéril, que a gente fala, ou seja, livre de germes. Quando essa criança entra em contato com o ambiente, ela tem contato com a pele da mãe, com alimentos, e aí ela vai se colonizando de germes. Nós somos germe puro. Tá? É o nosso corpo da cabeça aos pés são germes, né? Germes bons, germes ruins, depende de como a gente se cuida, né? E aí essa criança é colonizada e o intestino também, tá? Então, uma das coisas que uma microbiota intestinal saudável protege a criança é na tolerância. O que é a tolerância? A tolerância é contra germes. Nós entramos em contato com vários alimentos, com vários germes no dia a dia. E muitas vezes, vou dar um exemplo, um leite, tá? Muito se fala hoje em dia na alergia ao leite de vaca, está aumentando, isso é fato, né? A gente tem visto isso no consultório e outras alergias alimentares, né? Então, não só respiratório alimentar também está aumentando. E aí, se uma criança não tem uma microbiota intestinal saudável, tem maior chance dela reconhecer um alimento como algo estranho, como algo pode agredi-la, e aí ela começa a atacar aquela substância, tá? Aquele alimento, aquela proteína, levando à alergia. Então, uma das coisas que protege a criança de uma alimentação, de uma alergia alimentar, é uma microbiota saudável. Outra coisa, alergia respiratória também, tá? Você tem um intestino saudável, ele não vai reconhecer certas substâncias como um alérgeno e assim atacar como se fosse uma alergia, tá? Então protege também de outras alergias. Protege também de doenças intestinais, protege também de inflamação, né? O que seria inflamação, gente? São alterações de funcionamento do organismo, tá? De metabolismo, que atrapalham o desenvolvimento, o funcionamento adequado do nosso corpo, levando a oxidação, a envelhecimento das células, a perda de função.
e aí que vai levar às doenças metabólicas, né, obesidade, diabetes, alteração de colesterol, doença cardiovascular e outras aí que matam a gente, câncer e tal, tá? É como se fosse uma intoxicação, né? Então, uma microbiota desde novinha ali saudável também protege a criança de doenças cardiovasculares futuras. Outra coisa que também protege, fazer uma barreira, um tapetinho no intestino, né? Se eu tenho um intestino com uma flora saudável, ela vai fazer tipo um tapetinho como se fosse um escudo, né, no intestino, e que quando a gente come, né, muitas vezes a gente come besteira, e não só besteira, né, gente, às vezes um alimento que não está muito bem preparado, tem alguns germes ali que podem atacar a gente, quando chega ali no intestino, ao longo do nosso trato gastrointestinal, aquilo dali não vai deixar, né, uma flora intestinal saudável não vai deixar o germe, né, que seria ruim pra gente passar, tá? E aí, então, uma outra maneira de nos proteger é em cima disso. Outra coisa que uma microbiota saudável faz, gente, é a parte que eu achei o máximo, tá? Comportamental. Muito se fala hoje em dia também na questão do autismo relacionado à inflamação. Autismo é um transtorno de comportamento, né? E aí a gente tem outros transtornos de comportamento. E cada vez se fala mais sobre a inflamação crônica relacionada, principalmente associada aí ao cérebro, tá? Dependendo de como o organismo encara algumas substâncias, alguns estresses, alguns alimentos, aquilo pode inflamar, mandar algumas informações para o cérebro, liberar alguns neurotransmissores e aquilo causar depressão, ansiedade, distúrbio de humor, e isso deixa um paciente com transtorno de comportamento mais agitado, mais estressado, e cada vez mais tem se dado, agora então com a pandemia, que muitas pessoas têm ficado mais ansiosas, mais estressadas, muitos motivos, né, para o estresse pós-pandemia. Se você trabalha a microbiota intestinal dessa pessoa que pode estar inflamado, a grande chance, né, da maioria de nós estarmos inflamados, porque o próprio estresse causa a inflamação, tá? Se a gente trabalha essa microbiota, a gente pode diminuir ou até não necessitar do uso de medicação para transtorno de comportamento. Então, pessoas que têm algum transtorno de alguma doença mental, vamos dizer assim, né, relacionado a comportamento, ao humor, seria interessante estar conversando, né, com um especialista na alimentação para trabalhar a flora intestinal, tá? E aí fazer algumas alterações no dia a dia para melhorar a inflamação e diminuir ou parar mesmo o uso de medicação, tá bom? Outra situação que a gente tem aqui, tá? Outra coisa, tô com a minha colinha. A gente tem também, gente, produção de substâncias, vitaminas relacionadas à flora intestinal, tá? Então, a flora intestinal saudável, ela também produz substâncias para o nosso organismo, algumas vitaminas que são essenciais para o nosso corpo. A gente ingere, mas nem sempre a gente tem tudo na alimentação, tá? Então, traz também a proteção quando a gente trabalha a flora, produção de nutrientes, de vitaminas, tá bom? Outra coisa, para quem, vamos falar aí para os adultos, né, que estão preocupados, o uso de uma flora intestinal saudável, ela pode trazer também proteção de obesidade, tá? Lembra da inflamação crônica que leva à oxidação, à alteração do funcionamento do organismo, né, de transtornos aí de metabolismo? E isso facilita a obesidade. Então, se a gente tem uma flora intestinal saudável, a gente tem um melhor funcionamento do organismo, vai levar à diminuição da chance de uma obesidade futura. Lógico, né, gente? Também não eu vou usar probióticos e aí não vou ter obesidade. A gente tem que fazer o nosso trabalho, tá? É todo um contexto, todo um acompanhamento que vai ajudar sim, tá bom? O uso de probiótico na gestação pode passar para o bebê? Sim. Está cada vez mais provado isso, que é muito importante a gestante fazer um acompanhamento nutricional. Na verdade, gente,
tem a história dos 1000 dias, né, do bebezinho, pós-nascimento. Isso vem desde antes da gestação. A mulher que está pensando em engravidar, ela precisa fazer acompanhamento já, tá, nutricional, com suplementação adequada, preparar o corpo dela para então, quando gerar esse bebê já ser protegido, e ao longo da gestação, o uso de probióticos protegem também essa criança, tá bom? Gente, a verdade é, se eu quero ter um bebê mais saudável, eu tenho que começar antes da gestação. Lógico, na gestação já vai proteger? Com certeza, mas se você conseguir programar essa gestação, comece antes da gestação. E aí eu até lembrei de uma situação que eu estava conversando com meu marido ontem, que eu fico passando essas coisinhas para ele, né, que eu fico estudando e tal, e aí ele fica assim, lá vem você com esses negócios de flora intestinal. E aí ele fazendo uma especialização num tratamento, né, ele é especialista em joelho, fazendo um tratamento para o joelho menos invasivo, né, para tirar dor e tal. Aí ele falou assim, Bruna, eu lembrei de você, porque o rapaz falou assim, não, porque a gente tem que preparar o terreno. Se a gente não tiver um terreno bom, um solo bom, não funciona. Aí o rapaz falou da flora intestinal, porque, gente, é igual eu falo assim, vai tomar remédio, vai tomar um remedinho de verme. Beleza, todos nós temos verme, porque a gente come coisas que não são completamente estéreis, né? Então vai ter um vermezinho lá, sempre tem, né? Mas se a gente não faz uma base, né? Se não prepara o organismo para receber a suplementação, para tratar as verminoses, para fazer um cuidado, né, geral, a gente não vai ter uma boa resposta, tá? Porque o intestino que não trabalha direitinho não vai trabalhar direito aquele suplemento, aquele alimento, aquela medicação no nosso organismo, tá? Então, o solo precisa estar bom, né? Lembrei dele agora falando. Então, gente, pensando assim, Bruna, mas tudo bem, você já falou que a flora intestinal ela é importante, ela protege, né, as crianças, o ser humano de várias situações aí que podem levar a doenças crônicas do adulto no futuro, né, com envelhecimento precoce, com morte precoce. Mas como que a gente pode proteger a criança, né? Porque se a criança teve algumas situações, exemplo, se a criança chegou a comer, a tomar um antibiótico, vai atrapalhar a flora intestinal dela, porque o antibiótico mata germe, a flora intestinal é germe, então não vou matar só os germes ruins, vou matar meus germes bons também, tá? Se eu não faço uma alimentação saudável, ou seja, se eu não dou alimento adequado para esse germe funcionar, para esse intestino funcionar direitinho, também não vai ser legal. Se eu vivo no estresse o tempo todo, uma criança que, coitada, tá ali sofrendo, né? Situações no dia a dia, ou numa família que está estressada o tempo todo, também vai matar a flora intestinal adequada dela. Como que a gente pode, então, proteger essas crianças que, infelizmente, não tem como a gente guardar, né? Carregar na barriga e proteger até ficar adulto, né? Na verdade, dá vontade de proteger até morrer, né? Guardar, mas não tem como. Como que a gente pode proteger, tá? Existem os probióticos, né? E existem os prebióticos, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre o que é cada um, tá bom? Criança de 3 anos pode fazer uso contínuo do PEG? Então, Elaine, o que acontece? O PEG, ele é um laxante muito bom, tá? Eu vou te falar que nas últimas pesquisas minhas, ele entrou como um dos melhores. Mas por que usa? Né? A gente tem que entender o que está acontecendo que a criança está fazendo o uso do PEG. É medicação, alguma medicação que a criança faz uso que está precisando do PEG? É alguma doença intestinal que essa criança tem? É alguma alteração de flora intestinal que essa criança tem? Então, ou seja, o uso contínuo só é indicado se descartou tudo e a criança tem uma situação de base que não tem como tratar. E aí a criança, né, precisa fazer uso contínuo de medicação. Mas precisa saber o que essa criança tem que está necessitando da medicação, tá? Eu sou mineiro que não gosta de remédio, então eu sou muito mais a favor de descobrir o que está acontecendo e resolver a causa, tá bom? Não sei se seria o caso dessa criança, tá? Então, gente, ó, falando sobre prebióticos, probióticos, tá? Então a gente já falou o que é disbiose. A disbiose é alteração
quando essa flora intestinal não está saudável, ou seja, uma flora intestinal adoecida, que não está trabalhando do jeito que deveria para nos proteger. E como que a gente pode melhorar esse intestino, ou seja, devolver a saúde para o intestino? A gente tem os probióticos, ou seja, é como se a gente desse germe para o nosso organismo. Então, probióticos são germes, tá? São germes que a gente ingere de várias maneiras, né? Tanto em alimentos quanto em preparados, manipulados, farmácia e tal. E aí a gente ingere essas substâncias para reconstituir uma flora saudável. Tem a história do Yakult, né? O Yakult antigo, né? Que tem o leitinho fermentado, alguns alimentos aí com adicionais de probióticos. Tomar cuidado, nem todo leite fermentado tem probiótico. Não quer dizer, o leite é fermentado, então ele tem probiótico. Não. Precisa saber se esse leite fermentado, né? Que você queira dar para sua criança, realmente o intuito é esse, de proteger essa flora, senão você vai estar dando e não vai estar adequada para essa criança, não vai fazer o efeito que você quer, tá? Uma coisa, gente, que é muito importante a gente dizer aqui, a gente tem que tomar cuidado com o excesso, tá? Às vezes fala assim, Bruno, então você falou que probiótico é bom, então eu vou encher meu filho de probiótico. Calma, é germe, lembra? Excesso de germe também faz mal, tá, gente? Eu conheci, gosto de falar isso, eu conheci uma gestante que ficou diabética porque ela comia 5 maçãs por dia. Bruna, mas maçã não é saudável? Sim, gente. Então tudo em excesso também faz mal, tá? Então não é sair dando probiótico para criança, até porque a ESPGA é uma sociedade aí de gastroenterologia. Ela fez um estudo relacionado às características, né, dos probióticos e em quais momentos ter indicação, tá? Foi um estudo bem grande e foi muito interessante, porque a gente fica muito na dúvida, na diarreia eu dou qual remédio, né? Qual substância, na cólica do bebê, na pós-antibiótico, para melhorar a imunidade, né? Então tem várias substâncias aí, vários probióticos que a gente pode trabalhar, tá? E aí, ou seja, é saber qual e quantidade. Então, quando a gente prescreve um probiótico, tem as quantidades, porque para adulto é uma quantidade, para criança é outra quantidade. As associações, então, dependem realmente da situação, do motivo por que você está usando aquela substância, tá? Então, também não é dar de qualquer jeito. E aí, a gente tem também a questão dos prebióticos, que seriam os probióticos, né? Os prebióticos. Prebióticos, gente, bem claro na cabeça de vocês. Conhece a fibra alimentar? Então, a fibra alimentar é um probiótico, tá? Ou seja, o prebiótico é alimento para o probiótico. Então, se você toma o probiótico, mas não dá comida para esse probiótico, ele vai morrer. Como a nossa flora intestinal boa também não vai funcionar direito, né? A gente precisa de comida, a gente precisa de energia para essas substâncias, para esses germes funcionarem. Então, probiótico vem associado à alimentação saudável. Ele sobrevive com alimentação saudável. Então, pensando aí, né, nas frutas, nas hortaliças, nos alimentos, gente, feijão tem, arroz tem, batata tem, tipo assim, vários alimentos tem, uns mais, outros menos. Lógico que na hora que a gente vai conversar sobre uma alteração de hábito intestinal na criança, e a gente precisa trabalhar a fibra, que seria, né, dar um funcionamento intestinal melhor para aquela criança. A gente tem que saber escolher os melhores alimentos para proteger essa criança, tá? Mas prebiótico é basicamente isso. São substâncias que alimentam os nossos germes saudáveis, tá? A ideia aí dos germes saudáveis. E aí você proteger essa criança de fazer uma reconstituição, né? Então ela vai reconstituir a flora intestinal dela para uma flora intestinal mais saudável, tá bom? Como a gente protege, tá? Eu queria até falar um pouco aqui da questão do leite materno, né? Porque por que a gente tem que cuidar desde novinho? Porque a introdução alimentar, gente, pensando nos 6 meses de idade, muitas vezes eu já peguei muitas famílias que ficaram com medo de usar fruta, legume. Teve um paciente meu que uma vez, com 1 aninho de idade, não tinha comido verdura ainda, tá? E aí, às vezes eu falo que eu errei,
Porque muitas vezes eu perguntava assim, como tá a alimentação? Né? A alimentação tá saudável? Não, doutora, tá comendo direitinho. Às vezes a gente pergunta alguns alimentos e a pessoa fala, mas às vezes a pessoa não fala especificamente daquele e a gente passa, né? E aí eu levei um susto quando a pessoa me falou, olha, Bruna, não, nunca comeu verde. Eu falei, mas como nunca comeu verde, né? Porque no dia que eu falei da introdução alimentar, eu falei, olha, precisa ter tantos por cento disso, tantos no pratinho da criança. Mas ela tinha medo de dar. Ela achava que a criança ia engasgar, não sabia como preparar aquele alimento, tá? Então, desde a introdução, se a gente quer manter uma flora intestinal saudável, a gente tem que oferecer esses alimentos desde a introdução alimentar. Por quê? Pra gente manter um intestino saudável, tá? E proteger dos agressivos, né? Das situações que agridem o nosso organismo ao longo da vida. E a alimentação lá de 0 idade, né? 0 ano, que seria a amamentação. O leite materno, gente, tem probiótico, né? Tem germes, tem pré-bióticos. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Mães aí já devem ter ouvido falar nos HMOs, que são pré-bióticos, são substâncias que dão energia para os germezinhos da nossa flora intestinal. Algumas fórmulas infantis, né? A tecnologia tem conseguido aí criar alguns HMOs do leite materno. Lógico que não conseguiu tudo ainda, mas alguma coisinha já conseguiu, graças a Deus, porque para criança que não teve a oportunidade da amamentação, isso já protege essa criança. Então, assim, o leite materno é um protetor, tá? E a alimentação, Bruna, não consegui, então meu filho é doente por causa disso? Se você fez a fórmula infantil, né, até 1 aninho de idade, que é o preconizado, então você protegeu seu filho também. Infelizmente não conseguiu a amamentação, mas protegeu essa criança. E protege, gente, até do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento cerebral da criança. Tem uma criança que tem uma capacidade produtiva, cognitiva melhor no futuro, tá? Então o leite materno também tem prebiótico, tá bom? Fica a deixa aí para quem tá sofrendo e que é o motivo para continuar tentando a amamentação, tá bom? Mais um, né? Porque a amamentação não é só isso. Então, gente, o que eu queria falar para vocês aqui, tá? É muito importante, tá? Vou fechar aqui com vocês. Qual que é a minha ideia nesse dia de hoje, tá? Que queria trazer para vocês. É muito importante trabalhar a flora intestinal das crianças. Até esses dias, nesses estudos, até sobre osteoporose, tem estudo. Mulheres com osteoporose, baixo estrogênio, que tiveram um tratamento da flora intestinal, para ficar uma flora intestinal mais saudável, essas pessoas tiveram menos incidência de osteoporose do que as mulheres que não tiveram esse tipo de cuidado. Então, ou seja, gente, a flora intestinal saudável, ela protege o nosso organismo de muitas coisas. E é muito simples você ter uma flora intestinal saudável. É alimentação saudável, tá? Diminuir o estresse é importante, né? Na medida do possível, a gente fala assim, na medida possível, né? Seja menos estressado, tentando melhorar o dia a dia dessa criança, né? Mas assim, trabalhe também a alimentação. Eu sei que não é fácil você fazer uma criança comer de forma adequada. Eu sei que não é fácil você convencer uma criança que não quer comer. Eu tenho uma filha que passou por muitos problemas em relação à alimentação. Eu sei que é a vida de uma família que não consegue alimentar o filho da forma adequada, tá? Mas não é impossível. É buscar ajuda adequada, procurar informação adequada e trabalhar o lúdico. Não tem como você fazer uma criança se alimentar se essa criança não tem um ambiente propício para isso. Não tem um exemplo, não tem modo de abordagem, não tem diminuição de estresse na hora da refeição. Eu sei também que não é fácil não se estressar quando o filho não come, mas se você não... Tira um dia, fala assim, hoje eu não vou me estressar, tá? Lógico, no dia seguinte a criança vai comer tudo? Não, mas a criança já vai olhar para você de maneira diferente. E diminui. Hoje eu conversando com uma família no consultório e a família falou assim, nossa, Bruna, a criança terminou e tal, falou assim, nossa, tá comendo de tudo agora. Falei, o que aconteceu que essa criança tá comendo de tudo? Bem na fase do terrible two, né, que as crianças só brigam com a gente, não querem comer, não querem nada, né?
E uma observação da família foi assim, Bruno, ela resolveu comer, a gente desencanou de ter que engordar, já fez, né, os 2 aninhos de idade, ela resolveu comer e a gente diminuiu a mamadeira. Então, ou seja, são pequenas coisinhas que eles acreditaram e tentaram. E aí, na hora que eles tentaram, deu certo. Então, assim, é tentar, tá? Buscar orientação, conversar com o pediatra, ver o que pode, rotina, né? Na rotina, porque cada pessoa tem uma rotina. Não tem como eu dar uma receita de bolo aqui pra vocês e falar, olha, faça isso que para todas as famílias vai funcionar, não. A minha família, né, para minha filha foi de um jeito, para cada paciente é de um jeito. A gente só precisa saber como que funciona aquela família para a gente saber como a gente pode ajudar, tá bom? Vou ficando por aqui. Vamos conversar aí ao longo da semana, né? Alguma dúvida que vocês tenham, pode mandar lá no direct para eu poder ajudar da melhor maneira para vocês terem crianças que comam de forma mais saudável e ter mais saúde, tá? A gente está precisando. A pandemia trouxe também este problema para as famílias, crianças que não comem de forma adequada e que não vão ser adultos saudáveis, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, gente. Até uma próxima live.